Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Renata Chu e esse é o segundo vídeo da nossa série Crime Brulee. Antes de começar, eu queria dizer para vocês que, como sempre, vocês vão encontrar a receita na descrição desse vídeo. Eu vou colocar a versão de ingredientes que eu estou fazendo e a versão vegana na descrição para quem tiver interesse, assim como eu fiz na semana passada. Antes de começar, um aviso: esse vídeo contém descrição de violência contra animais e assassinato. Se algum desses assuntos te sensibiliza de alguma forma, eu indico para vocês procurarem outros canais que foquem mais nas receitas. Esse canal, como sempre, é uma desculpa, na verdade, pra gente conversar sobre true crime, sobre histórias de crimes verdadeiros. Mas se você é um gatinho curioso ou gatinha curiosa como eu, dá um like e segue nosso canal, porque de repente tem mais vídeos por aí. Vamos começar então? Pazuzu Algarrad não nasceu Pazuzu Algarrad. Na verdade, ele nasceu em 12 de agosto de 1978, em São Francisco, Califórnia, e o nome de nascença dele, na verdade, era John Alexander Lawson. Durante a infância do Pazuzu, a mãe dele, Cindy, acabou se mudando de São Francisco para Clements, no estado americano Carolina do Norte. Se vocês quiserem mais informação sobre esse caso, eu recomendo para vocês um documentário que a Vice americana fez, chamado The Devil You Know. Eu não sei se a Vice brasileira fez uma versão com legendas ou com dublagem em português, mas com certeza vocês conseguem acessar os vídeos pela Vice americana para assistir. É uma minissérie documentário, tem bastante informação a respeito das vítimas, principalmente dos amigos ao redor do Pazuzu. Fica a dica se vocês quiserem dar uma pesquisada mais sobre esse assunto. Durante a adolescência do Pazuzu, ele começou a se interessar por assuntos que de alguma maneira chocavam as outras pessoas. Na verdade, ele começou a se interessar em chocar, em amedrontar as pessoas ao redor dele. Ele começou a fazer tatuagens pelo rosto, pelo corpo inteiro dele. Mudou o nome de John para Pazuzu, adotou o segundo nome de Allah e se autoproclamou um satanista e muçulmano. Por que muçulmano? Porque no início dos anos 2000 existia um medo da sociedade americana muito grande no que dizia respeito à comunidade muçulmana, justamente por causa dos ataques de 11 de setembro às Torres Gêmeas. Então, como o Pazuzu queria chocar e afetar as pessoas com medo ao redor dele, ele usou o nome de duas filosofias para criar essa religião, que na verdade não tinha nada a ver com nada, não tinha nada a ver com satanismo, não tinha nada a ver com a religião muçulmana. Ele só fazia isso pro efeito de choque e medo mesmo que ele ia causar nas pessoas, mencionando satanismo. E a gente tem que lembrar que a Carolina do Norte, principalmente numa cidadezinha pequena como Clemens, a comunidade em geral é sempre muito religiosa. O que comunidades cristãs temem em geral, principalmente nos Estados Unidos? O desconhecido e o satânico, aquilo que é diferente deles. Então, ele tentou de alguma maneira se destacar, mas se destacar assustando as pessoas, se destacar criando essa atmosfera de medo ao redor dele. E, de certa maneira, acabou atraindo outras pessoas que se identificavam com esse estilo de vida que ele adotou. Ele, então, como eu falei, fez um monte de tatuagens no corpo, cerrou os dentes dele para que os dentes dele ficassem afiados e pontudos, e com isso criar uma imagem ainda mais demoníaca. E na casa que ele morava, sozinho, que era uma casa, na verdade, que pertencia à mãe dele, Cynthia, ele começou a dar festas e orgias e permitir o uso de drogas variadas. Então, quando você vê as entrevistas das pessoas que frequentavam a casa dele, elas geralmente vão descrever a casa do Pazuzu como sendo uma casa onde você podia fazer qualquer coisa mesmo. Você podia andar pelado, você podia fazer sexo com qualquer pessoa ou com várias pessoas ao mesmo tempo, você podia usar todos os tipos de drogas existentes, você podia ficar bêbado, era liberado simplesmente bater nas pessoas sem motivo nenhum, você podia sacrificar animais, você podia se cortar e cortar outras pessoas. Tudo era permitido, tudo era válido. E numa cidadezinha onde todo mundo era super religioso, né? A maioria da comunidade era super religioso e provavelmente não tinha nada melhor pra fazer. Um monte de adolescente rebelde, digamos assim, se interessou por esse estilo de vida super liberal onde tudo se podia.
e começaram a entrar na onda do Pazuzu. Então, o Pazuzu pregava justamente a liberdade de você fazer o que você bem quiser, de você aproveitar a vida de qualquer maneira que você queira, mas ao mesmo tempo ele dizia que você tinha que sacrificar animais e que você tinha que viver a vida louca do jeito que o diabo gosta, na concepção dele, claro, né? Ele também pregava que você não podia tomar banho, que você não podia fazer limpeza da casa. Ou seja, o cheiro naquele lugar devia ser uma coisa maluca. Ele dizia que ele tomava banho uma vez por ano só e que as pessoas que seguiam ele deveriam fazer o mesmo. Os amigos do Pazuzu diziam que eles iam lá só pra ter um pouco de diversão, sabe? Viver a vida louca, fazer um sexo, bater em alguém, quebrar alguma coisa, matar um passarinho e tomar o sangue do passarinho. Gosto, né? O Pazuzu dizia que ele tinha nascido no Iraque e ele vivia contando vantagens sobre as coisas que ele fazia, mas ninguém levava ele a sério porque achavam que ele tava super bêbado ou super high, super drogado, e aí ninguém levava a sério mesmo. Que ele tinha todas essas histórias de uma vida que ele tinha inventado. E aí ninguém acreditava no Pazuzu. Ele falava, tipo, eu tenho um cara ali no meu porão e eu tô torturando ele e vou matar ele. Ou ele dizia que ele já tinha matado alguém. Ele dizia que ele tinha enterrado pessoas no quintal dele. Só que ele falava isso e as pessoas, tipo, ok, Pazuzu, senta ali. E ninguém acreditava. Enquanto isso, rolava o cheirão, o Pazuzu vivia a vida dele, fazendo altas loucuras, e ele continuou atraindo pessoas ao redor dele. Inclusive, ele atraiu algumas meninas que se tornaram as noivas dele, que mais tarde se descobriu eram cúmplices e ajudantes nos assassinatos que ocorreram na casa do Pazuzu. Durante a investigação de um dos crimes que ele cometeu, ele teve que fazer uma avaliação psicológica. Nessa avaliação psicológica ficou determinado que ele sofria de psicopatia e esquizofrenia e também agorafobia. Todas doenças seríssimas que na verdade requerem um tratamento sério, psiquiátrico e psicológico e que ele nunca fez. O Pazuzu era altamente inspirado, obviamente, por filmes de terror, como a gente pode ver pelo próprio nome dele, e por cultos. Ele era um grande fã do Charles Manson, que foi o líder do culto infame que assassinou a Sharon Tate, que talvez em outro vídeo a gente fale sobre ele. Eu adoro cultos. Quer dizer, eu não adoro culto, mas eu acho super interessante histórias sobre cultos também. Enfim, voltando ao Pazuzu. O Pazuzu era super fã do Charles Manson. E de novo, né, aquela história, gente. Você vai ser fã do Charles Manson? Sério? Arrumem ídolos melhores, minha gente. Arrumem ídolos melhores, por favor. E as pessoas ao redor dele diziam que o Pazuzu era altamente carismático, né? Outra semelhança, inclusive, com o Charles Manson, porque ele era uma pessoa extremamente carismática. Todo líder de culto, de seitas, porque você tem que ser carismático justamente para atrair pessoas ao seu redor. E justamente por conta do seu carisma, ele atraía, como eu disse, muitas mulheres. E dentre elas, ele escolheu as suas noivas. Duas delas ganharam um destaque, justamente pela participação delas nos crimes que ele cometeu. Elas se chamavam Amber Birch e Crystal Matlock. Eu não sei se eu tô pronunciando corretamente, né? Mas espero que sim. Obviamente, a casa que ele morava estava em condições horrorosas. Inclusive, tem vídeos na internet que você pode dar uma olhada no estado da casa que o Pazuzu morava quando a polícia finalmente conseguiu invadir a casa. Urina, cocô humano e de animais pela casa inteira. Era sujo, tudo era uma bagunça. Encontraram drogas, armas dentro dessa casa. O cheiro, eles diziam que era absolutamente horrível. As condições que o Pazuzu moravam eram horrorosas. Mas era justamente o que ele pregava, como ele dizia que tinha que ser. Nas paredes da casa tinham mensagens satânicas, pentagramas desenhados por todos os lados. Tudo pra manter as pessoas longe, para manter as pessoas com medo do que era feito ali dentro. Então, como eu disse, sempre rolava aquela história, né, de as pessoas... O Pazuzu dizer, enquanto estava muito louco, que ele tinha matado alguém ou que ele tinha torturado alguém e depois matado, assassinado a pessoa e que depois tinha enterrado a pessoa no quintal. E ninguém acreditava, ninguém realmente acreditava. Um dos amigos do Pazuzu começou a meio que acreditar no que ele estava falando, principalmente depois que a namorada dele, que tinha se tornado próxima, uma da Amber e da Crystal, ele resolveu finalmente denunciar
o Pazuzu para a polícia. Os vizinhos também fizeram denúncias anônimas para a polícia, justamente por causa do cheiro que vinha da casa, porque era realmente um cheiro de alguma coisa em estado de putrefação. E várias reclamações foram feitas para a polícia. Com denúncias anônimas, a polícia não tinha o direito de entrar na casa do Pazuzu se ele não permitisse. Então houveram batidas da polícia, mas a polícia só chegava na porta e perguntava: e aí, alguém morreu? E o Pazuzu dizia: não, tá tudo bem por aqui. E a polícia ia embora, como se nada tivesse acontecido, como se nada realmente estivesse acontecendo, porque eles não podiam fazer muita coisa. Ou simplesmente ignoravam as denúncias por falta de provas que eles só iriam obter mais tarde, quando finalmente eles conseguiram entrar na casa do Pazuzu e investigar o quintal dele. Eu vou agora dar uma aceleradinha aqui na minha Joelma. Enquanto isso, pensem em alguma música da Enya, porque acho que o barulho aqui vai ficar um pouco alto e não vai dar pra gente conversar, mas eu vou dar uma aceleradinha. Vai ouvir uma Enya, aquela música Cebolê, 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 e a gente já volta a conversar. Em setembro de 2010, o corpo de Joseph Emerick Chandler foi encontrado e, em consequência desse assassinato, o Pazuzu foi indiciado por obstrução de justiça por ter escondido o assassino na sua casa durante uma semana. Foi aí que o Pazuzu passou por uma avaliação psicológica e ficou determinado que ele deveria buscar ajuda psiquiátrica, que ele nunca fez. Na verdade, a mãe dele diz que ela tentou convencê-lo a buscar ajuda psiquiátrica, mas ele nunca o fez e dizia que não faria por falta de dinheiro. Enquanto isso, as reclamações a respeito da casa e as denúncias anônimas continuavam. Todo mundo na comunidade de Claremont sabia o que ele estava fazendo, sabia que tinha coisa errada ali, e a polícia não fazia nada, dizia estar de mãos atadas. Mas como assim? A polícia fazia visitas frequentes, mas era sempre aquela batida assim, né? Vai na porta, pergunta se alguma coisa tá errada, obviamente o Pazuzu dizia que não, e eles iam embora. Imagina se fosse no Brasil, né? A gente chegava quebrando tudo. Mas bem que não, o Pazuzu era branco. Bom, segurem os cavalinhos de vocês aí. Eu vou deixar isso descansando por algumas horas. Essa massa que eu terminei de fazer, ou melhor, que a Joelma terminou de fazer pra mim. Já já eu volto pra gente continuar conversando sobre o Pazuzu, tá bom? Até mais. Algumas horas se passaram, a nossa massa já cresceu e vamos continuar com a história do Pazuzu. Então, Pazuzu ou Pazuzu, na verdade eu não sei exatamente como pronunciar. Nos vídeos de entrevistas todos eles falam Pazuzu, mas também eu acho que é um pouco por causa do sotaque americano. Eu não sei qual seria a pronúncia super correta do nome, se alguém souber, por favor, me dá uma dica. Pazuzu, Pazuzu, enfim. Então, como eu falei pra vocês, o Pazuzu, então, em 2010, foi indiciado por obstrução de justiça. Só uma notinha de lado, olha que bonita que cresceu. Enfim, o Pazuzu, então, admitiu culpa por esse crime de obstrução da justiça e por conta disso ele teve que passar por exames psicológicos. Como eu falei pra vocês, esses exames, então, provaram que ele, na verdade, era psicopata esquizofrênico e que sofria também de agorafobia. Doenças sérias que nunca foram tratadas. É muito louco pra mim que o cara realmente passou por um processo de julgamento. Ninguém entrou na casa dele, enfim. Ninguém fez com que ele realmente procurasse ajuda, porque o que eu acho, e essa é uma opinião muito de leigo, psicopatia, esquizofrenia e agorafobia são 3 doenças seríssimas, precisam de tratamento. Então, pra mim não tá muito claro por que que eles não fizeram, por que que a polícia, por que que o sistema jurídico não obrigou o Pazuzu a enfrentar um tratamento próprio para as doenças das quais ele sofria. Mas isso é só uma notinha de opinião minha, pessoal. Em 2011, então, o Pazuzu
foi acusado também de agressão, violência doméstica, que ele teria atacado a sua namorada. E no mesmo ano ele foi indiciado por ter atacado a sua mãe. Mas ela, apesar de ter procurado a polícia, nunca foi em frente com o processo. E no mesmo ano, então, uma das namoradas, uma das noivas do Pazuzu, também acusou o Pazuzu de violência doméstica. Também em 2011, uma das noivas dele, Amber, foi acusada de violência contra a mãe dele. Então você vê que a violência era uma constante que estava cada vez mais em crescente, né? Dentro das relações do Pazuzu com todo mundo, com a sua mãe, com as suas noivas, após o assassinato do Joseph Emerick Chandler. E das acusações de violência que ocorreram em 2011, ainda demoraram 3 anos para que a polícia finalmente conseguisse um mandato de busca e apreensão e pudesse entrar na casa e investigar realmente o que estava acontecendo ali. Houveram relatos dos policiais de que era impossível ficar ali dentro, que o cheiro era insuportável, a sujeira estava por todo lugar e que ficava praticamente impossível para eles ficarem ali dentro e fazerem então a busca propriamente por conta do cheiro e da sujeira do lugar. Em outubro de 2014, então, uma das noivas do Pazuzu, a Amber, foi presa. E ela informou a polícia novamente a respeito dos corpos e onde os corpos estavam enterrados no quintal do Pazuzu. A polícia encontrou o corpo de 2 pessoas e esses corpos foram identificados como Tommy Dean Welch e Joshua Frederick Wessler. Os 2 já tinham sido dados como desaparecidos em 2009. Então você imagina que durante 5 anos esse rapaz tem o corpo de 2 pessoas enterradas no seu quintal. E em 5 anos as famílias dessas 2 vítimas não têm ideia do que realmente aconteceu com eles. E pensar que durante todo esse tempo o Pazuzu tava sempre, né, se gabando a respeito de não, porque eu matei fulano, porque eu torturei ciclano, enterrei todos os meus quintais, e todo mundo continuava, senta lá, Cláudia, senta lá, Pazuzu. A polícia, na verdade, acredita que o Wessler tinha sido assassinado em julho de 2019, pelo próprio Pazuzu, e que a Amber Burt, então, o ajudou a enterrar o corpo no quintal. E que daí, em outubro do mesmo ano, outubro de 2009, a Amber assassinou o Welch, e que aí o Pazuzu ajudou-a a enterrar o corpo também no quintal. Então, eles claramente agiam em cooperação. Isso que é trabalho de time, né? Isso que é um casal, que é um time de verdade. Nossa, Caravaggio, hein? Logo após, então, a descoberta dos restos mortais das vítimas do Pazuzu e das suas noivas, a polícia declarou que a casa não tinha condições de ser habitada por outras pessoas. 2 anos depois, a casa onde o Pazuzu morava foi demolida, para a alegria geral da vizinhança. Em outubro de 2014, então, o Pazuzu também foi preso e ele permaneceu na cadeia durante todo o período de investigações até 2015. Em outubro de 2015, um ano depois, o corpo do Pazuzu foi encontrado com um corte profundo no seu braço esquerdo e ele não sobreviveu ao corte, ele sangrou até a morte. E a sua morte foi então dada como suicídio. Em 2017, a Amber Burt fez um acordo com a promotoria do caso dela, onde ela concordava em aceitar a culpa no crime de homicídio de 2º grau. Com esse acordo, a Amber então admitia a sua culpa e participação nos 2 assassinatos, e no mesmo ano a Crystal admitiu então que ela cooperou também nos assassinatos, e essa sentença foram 3 anos de prisão, enquanto a Amber Burt pegou 30 anos de prisão. Então, assim, de novo, é muito louco pensar não só que todo mundo meio que sabia o que acontecia, mas ninguém fez nada, a polícia não fez nada antes, não dá pra saber exatamente se esses crimes teriam sido evitados, mas pelo menos acredito que as famílias da vítima teriam um pouco mais de paz, pelo menos por saberem o que realmente aconteceu com as vítimas, porque 5 anos entre a morte das vítimas e o desfecho da investigação e a descoberta dos corpos. Isso é muito tempo. Tudo isso por quê? Porque a polícia chegava lá,
e perguntavam: e aí, Pazuzu, o que você tá fazendo? E o Pazuzu: nada. E aí eles voltavam pra estação policial e ficava por isso mesmo. E também, outra coisa que eu acho muito, muito louca é o poder que o Pazuzu tinha sobre as pessoas ao redor dele, principalmente sobre as noivas dele, né? Similar a outros líderes de culto, como o próprio Charles Manson, que era um dos ídolos dele. Gente, de novo, procurem ídolos melhores. E ele conseguiu convencer duas pessoas a agirem como acessórios em crimes, né? Quer dizer, a Amber, na verdade, também assassinou e aí ele cooperou com ela. Como eu falei, um grande time maravilhoso. Bonnie e Clyde demoníaco. Bom, agora eu vou colocar essa maravilha de bolo no forno. E aí, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Enquanto isso, escaldar um pouquinho de creme de leite também. Quando eu for colocar o creme de leite, a gente continua a conversar sobre o Pazuzu. Oi, gente. Esse é o nosso bolo de manteiga, então. Ele tá quase pronto. Acabei de tirar do forno. Enquanto eu termino ele, eu quero saber da opinião de vocês. Vocês acham que se isso tivesse acontecido no Brasil, a história seria diferente? Que eu acho que um dos grandes problemas dessa história, da história do Pazuzu, é justamente a displicência da polícia americana, o descaso da polícia americana mesmo, de não seguir realmente atrás das queixas que foram prestadas com relação ao cheiro, com relação aos relatos mesmo de violência que aconteciam na casa durante todos esses anos. Eu não sei se de repente no Brasil isso não teria sido diferente, porque a polícia brasileira, como vocês sabem, ela chega já meio com o pé na porta, né, arrebentando tudo. Não que a polícia americana seja muito diferente, eu acho que em alguns casos ela é diferente. O Pazuzu tem as vantagens ou os privilégios, novamente, de ser um cara branco, e a casa dele era no subúrbio de uma cidadezinha cristã, enfim, aquela história, né? Talvez seja por isso mesmo que a investigação não tenha sido mais séria, mais completa, levada a sério. Eu, na verdade, acho também que um dos grandes problemas foi a falta de seriedade com que as pessoas simplesmente tratavam o próprio Pazuzu, as coisas que ele falava. De novo, ele repetiu e repetiu, ele se gabava muitas vezes das coisas que ele fazia, das atrocidades que ele cometeu. Ninguém levou a sério, ninguém nunca levou ele a sério porque achava que ele era muito louco, que ele tava querendo só assustar por conta da aparência dele, por conta do abuso de drogas que ele fazia. Então ninguém nunca levou a sério. 5 anos é muito tempo para uma família ficar sem ter ideia aonde um pai, um namorado, um filho está. E 5 anos foi justamente a quantidade de tempo que demorou para que se descobrissem os corpos das vítimas que estavam o tempo inteiro embaixo do nariz de todo mundo. O que a gente tira dessa história? Eu acho que uma das lições que a gente tira dessa história é que justamente a gente deveria levar mais a sério quando as pessoas falam que cometeram atos violentos contra a vida de alguém, né? Mesmo que essa pessoa seja muito louca, mesmo que essa pessoa de repente aparente só está querendo chamar atenção, não custa nada a gente dá uma olhada nisso aí. Tem aquele ditado antigo que fala sobre a honestidade do bêbado e da criança. De repente, se o bêbado tá falando muitas vezes, né, que ele cometeu um crime, não custa nada ir lá e dar uma olhadinha, porque de repente, só de repente, vai que ele realmente fez aquilo que ele tá dizendo e por ele estar loucão, ou por ela, né, estar loucona, finalmente ele encontrou coragem, ou ela encontrou coragem para admitir seu crime. Então é isso, esse aqui é o nosso bolo final. De novo, a receita vai estar na descrição para vocês, na versão que eu fiz e na versão vegana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham achado a história do Pazuzu tão interessante quanto eu achei. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem conversar um pouco mais a respeito, fiquem à vontade, nos comentários estão abertos aí para isso. Tem um monte de informação também na internet que vocês podem pesquisar se vocês quiserem ir mais além na pesquisa a respeito do caso. Se vocês quiserem saber mais sobre as vítimas, tem bastante informação na internet também. Inclusive, fica a dica de novo para a minissérie documentário The Devil You Know, que foi feita sobre esse caso pela Vice americana. De novo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir e de assinar o meu canal, se vocês quiserem conversar um pouco mais comigo ou receber notificação de quando eu posto mais vídeos da série Crime Brulee. Na próxima semana, a gente vai fazer um bolo de banana e vai conversar sobre o Edmund
Raymond Camper, que ficou conhecido nos anos 70 como o Co-Ed Killer. É isso, me sigam no Twitter e no Instagram também. Se cuidem, façam boas decisões e a gente se vê na próxima semana. Tchau!